Olá, amigos! Estou gravando próximo aqui de casa, em um dos trevos da entrada de Passos. Esta é a paisagem aqui do meu bairro. Um amigo passou aqui e cumprimentou. Essa é a paisagem próxima aqui de casa, tá? É um lugar que eu considero paradisíaco, de certa forma. Vejam aí. Vacas pastando. Uma fazendinha lá ao fundo, muito verde. Lá no alto é um hotel, tá? Fica à beira da rodovia MG 050. Logo ali, um dos trevos de Passos. E aqui uma das entradas também da cidade, tá? Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou gravando aqui hoje, tá? Próximo ao trevo da entrada de Passos. Me aguardem. Até já! Olá, amigos, estou aqui de volta, gravando novamente aqui no trevo da entrada de Passos, um dos trevos da entrada de Passos. E por que eu vim gravar aqui hoje? Vocês podem ver pela placa, à minha esquerda aqui, Itaú de Minas, São Sebastião do Paraíso e mais à frente São Paulo, divisa de São Paulo. À minha direita, embora na placa esteja apontando para frente, para contornar o trevo, e à minha direita, Belo Horizonte. E muitas vezes a gente se encontra num trevo na vida, não é mesmo? No encruzilhado, no entroncamento da nossa vida, sem saber para onde ir ou o que fazer. E é por isso que eu resolvi gravar essa nossa reflexão, esse nosso vídeo de hoje, aqui neste trevo, que às vezes é o trevo da nossa vida. O que vamos decidir, o que vamos fazer? Vamos decidir por nós mesmos? Vamos deixar os outros decidirem? A política, a religião, os parentes, a família, os amigos? Ou a gente mesmo vai tomar as rédeas, decidir e arcar com as consequências, com os ônus e com os bônus? Nosso texto de hoje é sobre isso, para fazer você refletir e decidir. Vamos lá então. Mas antes de prosseguir, inscreva-se no meu canal, dê o seu like, acione o sininho, ajude-me a divulgá-lo, eu agradeço. Vamos ao texto então. Querem o seu coração, a sua liberdade e o seu bolso. A única semelhança entre o nacional-socialismo alemão, nazismo e o cristianismo é que exigimos o homem por completo. De quem você recebe suas ordens? De Adolf Hitler ou de outro mundo? Onde está a sua lealdade? Este é o trecho do interrogatório em um tribunal alemão do oficial alemão Helmut von Moltke, cristão acusado de traição ao regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Em tempos de antagonismos exacerbados, de polarizações e de proliferação de tantos ismos, vemos que, em que vivemos, iluminismo, capitalismo, socialismo, comunismo, cristianismo, judaísmo, islamismo, ateísmo, cientificismo e por aí vai, sem fim. Verifica-se ao final, depois de tudo, que são visões diferentes de mundo, mas que remetem invariavelmente às perguntas primordiais que a humanidade se faz desde tempos imemoriais. Afinal, o que somos nós? Qual o sentido da vida? E cada ideologia ou filosofia, a seu modo, busca interpretar o mundo, a vida, a humanidade e suas relações, geralmente de forma absoluta e exclusiva das demais, em que você só é validado como pessoa ou como grupo se aderir incondicionalmente a uma dessas ideologias. É a ideologia abraçada que vai lhe atribuir valor e sentido de vida. Você não os tem por si mesmo. Será assim mesmo? Será isso? Falando de duas grandes forças presentes em nossas vidas e no contexto das nações, em tempos passados e atuais, capitalismo e comunismo, alguém já disse em tons de brincadeira, para explicá-las através de uma fórmula bem simplista, que o capitalismo é a exploração do homem pelo homem, homem versus homem, e que o comunismo é o contrário, ou seja, invertem-se os elementos da fórmula homem versus homem, o que resulta na mesma coisa. Brincadeira ou não, é o que se verifica na prática.
em qualquer uma das duas estruturas, em qualquer lugar do globo terrestre onde imperam. O homem, através de uma pequena elite detentora do poder, explora os demais. No fundo, essas ideologias são religiões, com seus deuses, ícones e fiéis seguidores. Estes, muitas vezes fanáticos. Uma é a ideologia, em poucas palavras, promotora do individualismo, é a do deus materialista Mamon, que vê o ser humano pelo viés financeiro como consumidor de bens e produtos, que a tudo e a todos quer explorar em proveito próprio. A outra é a coletivista, também materialista, que interpreta o homem pelo viés do materialismo histórico, tendo como Deus uma entidade chamada Estado, grosso modo falando, que a tudo e a todos quer dirigir em nome de uma pequena elite dominante, chamada na antiga União Soviética de nomenclatura. Ambos os sistemas, cada um à sua maneira, buscam alienar o homem de pensar e de decidir por si mesmo. E por falar em religião, esta também é uma terceira grande força presente em nosso cotidiano e no das nações, em nome da qual muitas atrocidades foram e são cometidas, em nome da qual, de Deus, iniquidades são ou foram justificadas, como a escravidão, a atribuição de inferioridade racial, a manutenção de classes sociais na pobreza como destino kármico, perseguição e genocídio dos divergentes ou não professos, etc. Ultimamente, na exploração financeira dos desvalidos da sociedade, com falsas promessas de prosperidade. É a tal da teologia da prosperidade. Sem se desconsiderar o bem que também podem ter feito ou promover, e por mais elaboradas que possam se apresentar, essas religiões, ao exigirem adesão incondicional aos seus credos e dogmas, não deixam também de estar alienando os seguidores de si mesmos e da divindade. Outro sim, a arte, por meio de uma de suas expressões, a música, expõe bem isso. Entre aspas, nós não precisamos de controle de pensamento. Pink Floyd, a música Another Brick in the Wall. Esta cativante música da banda britânica foi feita sob encomenda para os momentos atuais em que vivemos. É um libelo contra as ideologias que tentam impor a cada um de nós um modo único de pensar e, consequentemente, agir, matando a individualidade, a alteridade e procurando nos transformar em rebanho dócil, fácil de ser conduzido. Um exército de autômatos. Quem vê o clipe da música e a tradução de sua letra e tem um mínimo de honestidade intelectual, não pode deixar de se sentir inserido em seu contexto e de refletir sobre o tema. Não podemos, em nome da paixão ou de paixões ideológicas ou religiosas, alugar, vender ou abdicar da nossa liberdade, do nosso sagrado direito de pensar e decidir por nós mesmos. Ou ainda, querer submeter o outro à nossa concepção de mundo, por melhor que ela seja. Na história da criação, narrada no Gênesis, subjaz um princípio universal, do qual somos todos depositários, indistintamente ateus e crentes. Princípio da livre escolha. No relato bíblico, nem o próprio Deus impôs a sua vontade ao homem, mas concedeu-lhe a capacidade de decidir por si mesmo e de responder pelas consequências. Pode-se até objetar-se de que ninguém é livre totalmente, e é verdade, ninguém é uma ilha. Vivemos e convivemos com o outro e com as circunstâncias, influenciamos e somos por eles influenciados, mas em última instância, a decisão ainda deve ser pessoal. Se almejamos um mundo melhor para todos, devemos promover antes ações que prestigiem o exercício do livre-arbítrio, que aquelas que o impeçam ou que o limitem. É isso aí. Mas antes de terminar, pense bem, só para contrariedade e surpresa de muitos. Segundo o texto sagrado, Deus não tem partido ou ideologia. Quando perguntado quem ele era, ele disse: eu sou o que sou, eu sou o que sou. E até mesmo por extensão, Cristo
não fundou nenhuma religião, nem mesmo o cristianismo. Saúde e paz a todos. Pensem nisso.